Oi, meninos e meninas, mais uma vez. Agora, saindo um pouquinho da parte da imunologia e entrando na nossa matéria de fundamentos de laboratório, né? Eu achei um artigo muito interessante que fala sobre POP, né? Sobre procedimento operacional padrão. E esse artigo, ele vem registrando para a gente, vem mostrando para a gente, é um artigo que foi, como vocês podem ver, publicado em 2013, né? Não é um artigo tão antigo assim, né? É um artigo de 2013, tá? É bem interessante. Então, o nosso assunto hoje é o POP, né? Então, se a gente lê a sigla, POP significa Procedimento Operacional Padrão. Quando falamos em algo padrão, a gente imagina algo que todo mundo precisa cumprir, certo? Então, um procedimento que é padrão para todo mundo. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, o procedimento padrão de biossegurança dentro de um laboratório é que todos façam uso de um jaleco, de máscara, óculos, luva, touca, ou seja, todos os EPIs estejam portando sapato fechado, cabelo preso, unhas cortadas e sem esmalte e sem adornos. Isso é um procedimento padrão dentro de um laboratório para todos os profissionais, ou seja, todos os profissionais precisam seguir essa mesma regra, né? E quando falamos então de um procedimento operacional padrão, além de incluir isso daí, né, a gente pode dizer, né, que um POP, ele também é uma espécie de um documento. Vamos grifar isso daqui, ó. O POP é um documento organizacional que traduz o planejamento do trabalho a ser executado. Ou seja, é ali que eu vou descrever para quem quiser pegar aquele POP a maneira com a qual aquele exame é feito, as metodologias que aquele exame precisa para ser realizado, quais os materiais eu preciso para realizar este exame. Tudo isso vai estar contido no POP. Por exemplo, vocês vão passar pela sessão do estágio antes de concluir o curso de vocês. Ao passar pelo estágio, muitas vezes a gente chega num laboratório um tanto quanto, vamos usar a palavra assim, desorientado quanto a alguns exames que são novos, né? Que são coisas novas para a gente. E aí, por exemplo, chega um exame, como por exemplo um teste de falsização, que é utilizado para diagnóstico de anemia falciforme, e você se depara com ele e você fala assim, nossa, eu nunca fiz um teste de falsização. Como será que eu faço esse exame? E antes de você perguntar para um colega seu, qual procedimento você pode cumprir? Você vai lá no POP da seção da hematologia e abre na parte do teste de falsização. Nesse POP, você vai então encontrar os materiais que você precisa para fazer esse teste e como ele deve ser feito passo a passo, procedimento a procedimento, tipo uma receitinha de bolo, entende, meninos? Isso é um POP. Por isso está escrito que é um documento organizacional que traduz o planejamento do trabalho a ser executado, ou seja, de que maneira eu vou fazer. É uma descrição detalhada de todas as medidas necessárias para realizar uma tarefa, ok? Então, a historinha conta assim, vamos acompanhar aí. Se voltarmos ao século XX, temos um exemplo claro de procedimento padronizado nas linhas de montagem do modelo T da Ford, que foi uma das primeiras linhas de produção a ter sucesso e trabalhar com tarefas padronizadas. Olha só, século XX. Os níveis de padronização eram tão eficazes para a época que o custo do produto foi reduzido ao máximo, permitindo que todos pudessem ter o automóvel, desde que fosse da cor preta. Mais tarde, percebeu-se que somente o carro preto não foi suficiente para satisfazer os consumidores, o que gerou novos padrões de procedimento. Ou seja, né, os procedimentos eles foram avançando conforme o tempo. Então, até a gente pode pegar um exemplo que se pegarmos um POP que foi feito há
anos atrás, bons anos atrás, esse pop com toda certeza é diferente de um pop de anos agora, de anos recentes, né? Porque a gente foi padronizando mais esse procedimento e melhorando mais esse procedimento, ok? Como funciona um pop? O pop apresenta instruções das sequências das operações e sua frequência de execução, apontando os seguintes elementos. Então, quando formos fazer um pop, precisamos indicar quem é o responsável por ele. No caso, geralmente é o biomédico, então, doutora fulana de tal, que foi que fez o pop. Peças e, no nosso caso, materiais utilizados na tarefa. Vai se utilizar pipeta de 5, de 10 e de 20 microlitros. Vamos utilizar becker como vidraria. Vamos utilizar uma placa de Petri e assim por diante. Preciso descrever os procedimentos, ou seja, é assim, 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 assado, detalhadamente. E preciso de um roteiro de inspeções periódicas dos equipamentos de produção. Ou seja, os equipamentos precisam passar por, obviamente, consertos, né, e manutenções. Todos esses elementos devem ser aprovados, assinados, datados, revisados anualmente ou de acordo com a necessidade do processo. Até porque, pessoal, nós somos da área da saúde. E a área da saúde, a gente sabe que é extremamente importante as atualizações, né? Então, constantemente é necessário que isso seja revisado, tá? Periodicamente, para ver houve alguma mudança de técnica ou não, né? Tá? Então, isso precisa estar muito claro na cabeça da gente, tudo bem? Continuemos aí. Qual o objetivo de um pop? Vamos descer a imagem aqui. Os objetivos de um pop, portanto. O pop tem como objetivo, vamos sublinhar, manter o processo em funcionamento por meio da padronização e minimização de desvios na execução da atividade. Acho que essa palavra ela resume muito bem o que a gente precisa, né? Manter o processo em funcionamento. Até porque, como o exemplo que eu dei para vocês, né? Se não tem ninguém, por exemplo, para eu pedir ajuda ali naquele momento, eu preciso ir lá no pop, pegá-lo para saber como funciona aquela técnica, como ela irá funcionar, na verdade, né? Como ela irá ser cumprida. Vamos imaginar um bolo? Vocês vão receber alguém muito importante ou muito querido na casa de vocês. E aí vocês olham lá a receita de um cupcake muito gostoso, né, que vocês querem fazer como sobremesa para essa visita. Só que vocês nunca fizeram cupcake. Que maneira vocês vão tentar fazer essa receita? Esse alimento, perdão, olhando na receita, né? Então, vocês vão pegar toda essa receitinha onde vai explicar a quantidade, bate quantas vezes no liquidificador, não bate, bate na batedeira, é assim, assado, temperatura, não é assim que funciona? É isso que é um pop. Para que o seu cupcake saia, para que ele, né, ele fique concreto e não mais abstrato, você precisa da receitinha de bolo. A mesma maneira que acontece aqui com o pop. Para que o seu exame, a sua reação, ela saia, você precisa do pop. Ok? Deu para entender um pouquinho sobre a metodologia do pop?